Desvendando a Engenharia Estrutural com o professor Dr. Roberto Vasconcelos Pinheiro. Com apoio das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Episódio 7 Lajes, parte 5, Cálculo dos momentos fletores. Olá pessoal, meus amigos, meus colegas de profissão. Estamos aqui para mais um episódio sobre o tema lajes. E especificamente, nesse episódio, nós vamos falar sobre como calcular, como determinar os momentos fletores numa laje. Bom, a primeira coisa, pessoal, que a gente tem que fazer é claro que quando se faz um projeto usando software, ninguém mais faz isso, nem faz projeto à moda antiga, né? Na munheca, na mão. É óbvio que o que eu vou comentar aqui, tudo que eu vou comentar aqui agora, o software calcula tudo, mas não é bem isso, né? A gente precisa gerar informação para esse software para poder calcular esses esforços e automaticamente de fazer as verificações pertinentes e o dimensionamento da armadura, né? Então, é bom que a gente saiba resolver o projeto como se fosse fazer um projeto na mão, né? Cálculo manual. Por quê? Porque entendendo passo a passo desse cálculo, a gente entende como é que a gente gera as informações para o software para ele agilizar todo o processo para a gente, né? Mas é bom a gente sempre saber como se faz para poder, num eventual erro que gerar no software, a gente saber exatamente o que está acontecendo, né? E como solucionar esse erro de forma mais rápida, né? Então é com esse intuito que a gente vai abordar o tema de hoje, tá? Que é o cálculo dos momentos fletórios nas lajes, tanto os momentos positivos nas duas direções, né? Quanto os momentos negativos que pode ter numa direção, né, ou em duas direções, numa borda ou nas duas bordas, tá bom? Aí, para isso, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é olhar todo o plano da nossa laje, do nosso pavimento, e identificar quantas lajes eu vou ter, né? Naturalmente, se a gente começa a fazer um projeto, a gente lança os pilares, depois a gente lança as vigas, e naturalmente o contorno das vigas vão gerar as lajes. Posso ter laje, inclusive, com uma borda livre, como já foi comentado no episódio anterior, né? Mas no nosso episódio de hoje, nós vamos ter particularmente as lajes retangulares ou quadradas, onde tem apoio em todas as faces, tá bom? Seja ela simplesmente apoiada, ou seja esse apoio uma borda engastada, tá bom? Então, nós vamos particularizar nesse sentido, para a gente poder ter uma dinâmica, que é o mais comum, o que mais acontece, né? Sempre que a gente tiver uma borda livre de laje, a gente vai, claro que em circunstâncias muitas vezes da arquitetura, a gente tem que deixar uma borda livre, né? Mas sempre que for possível, evitar essa borda livre. Por quê, pessoal? Porque uma borda livre, ela é deformável, e como a laje é um elemento muito esbelto, né, em relação às próprias suas dimensões em planta, eu posso, ao longo do tempo, né, uma fluência, aí eu tenho uma deformação exagerada dessa laje, aparece fissurações. Se eu tiver uma alvenaria sob essa extremidade de borda livre, pode fissurar. Então, sempre que for possível, a gente evita a borda livre, tá? Mas muitas vezes não dá para acontecer isso, mas esse podcast de hoje nós vamos ter as lajes com um apoio em todos os lados, seja simplesmente apoiada ou engastada, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que definir são essas lajes, e a partir daí as suas vinculações com as lajes adjacentes, né? Então, eu estou mostrando essa figurinha que vocês podem ver aí. Nessa figura, são definidas 9 tipos de lajes, aonde o tipo 1 é a laje onde se tem as 4 bordas simplesmente apoiadas, e o tipo 6 é a laje com as 4 bordas engastadas. E aí eu tenho as situações, as combinações possíveis, né, de engastamento face a face, né? Por exemplo, 2A e 2B é quando eu tenho apenas uma borda engastada. Tipo 3, quando eu tenho duas bordas engastadas perpendiculares entre si. Tipo 4A e 4B, quando eu tenho duas bordas engastadas paralelas entre si. A 5A e a 5B, 3 bordas engastadas. E a 6, como eu já disse, todas as 4 bordas engastadas. Feita esta definição, então a gente parte desse momento em diante a calcular os momentos fletores, né? Tanto positivos, na direção x e y, todas elas terão momentos positivos na direção x e y, e teremos momentos negativos apenas naquelas bordas engastadas, obviamente, né? Tá certo? Bom, então feito isso, pessoal, eu tenho que calcular esses momentos, tá certo? Agora, a pergunta é, como calcular este momento? Bom, se eu não tiver algumas tabelas que nos ajudam a fazer isso, né? Se eu não for usar um software, eu tenho que usar algumas tabelas, seja tabelas de Marcos, tabelas de Bares ou outras por aí que tem, né? E se eu for usar o software, obviamente, o próprio software vai me calcular todos esses momentos,
positivos, né? Bom, eu vou passar para vocês aqui um cálculo bem prático, pessoal. De repente, vocês têm uma laje aí simplesmente apoiada, ou está numa obra aí, alguma situação atípica que tem que resolver algum problema de imediato, ou é uma obra simples que muitas vezes não vale nem a pena você, um plano de laje simples que não vale nem a pena você lançar um software para poder calcular, mas que você tenha um certo respaldo, né? Eu vou passar algumas diretrizes para vocês definirem esses momentos. Eu vou me ater nesse momento apenas na laje tipo 1, tá certo? No próximo episódio, eu vou trazer para vocês uma tabelinha onde traz algumas outras correlações entre dimensões em planta de lajes e tipos de vinculações, aonde vocês podem ter aí um valor meio rápido para calcular esses momentos, tá bom? Nesse primeiro momento, vamos atuar em cima da laje tipo 1, tá certo? Então, veja lá algumas recomendações que eu posso passar para vocês como valores mais práticos, mas que mesmo assim estejam dentro da segurança dada pela NBR 6118, ok? Pessoal, se eu tiver uma laje quadrada, ou seja, as relações em planta entre os lados igual a 1, 3x3, 4x4, assim por diante, vocês sempre podem usar como base aquela fórmula mágica lá das resistências dos materiais, da mecânica dos sólidos, né? O famoso π ao quadrado sobre 8, que é o momento máximo positivo para um elemento biapoiado, né? Quando você tem carga uniformemente distribuído, tá certo? Esse valor também é um valor de um tipo de engastamento, nós vamos ver mais à frente, tá? Mas esse valor é o valor típico de momento positivo para elemento biapoiado. Então, vocês sempre vão usar essa formulinha, π ao quadrado sobre 8, onde o L, no caso de lajes, é o menor vão da laje, e o P, né, é a carga uniformemente distribuída sobre essa laje. Como eu já comentei no episódio passado, esse valor aí para lajes comuns de edifício varia aí entre 5,5 e 6,5 kN por metro quadrado, tá bom? Então, vocês podem fazer o seguinte, olha, quando a laje é quadrada, ou seja, relação 1 para 1, vocês podem adotar em cada uma das direções, para os momentos positivos, obviamente, né, porque eu estou falando laje tipo 1, você pode adotar em cada uma das direções, x e y, a armadura positiva, ou seja, inferior, de 33% do π ao quadrado sobre 8, tá certo? Então, se você adotar uma armadura nessa proporção em ambas as direções, vocês estão respaldados e estão garantindo que essa armadura absorverá os momentos que irá aparecer nessa laje, tá? Então, 33% em cada direção é o momento que vocês vão utilizar para poder dimensionar essa armadura, tá bom? Quando a relação for de 1,5 para 1, por exemplo, ou seja, tem uma laje aí de 6x4, né, um exemplo, vocês vão calcular na menor direção, tá certo? Na menor dimensão, né, na direção que gera a menor dimensão, vocês podem usar 60% do π ao quadrado sobre 8 como momento fletor positivo, e na outra direção, na maior dimensão, você pode usar 30% do π ao quadrado sobre 8. Esses são os momentos que vão gerar para uma laje tipo 1, quando se tem uma relação entre lados de 1,5, tá bom? Para uma situação onde essa relação é de 2 para 1, ou seja, uma laje 4x2, 6x3, 8x4, assim por diante, né? Ou até um pouquinho menos que isso, a relação 1,9, 1,8, vocês podem usar o seguinte valor para os momentos positivos. 80% do π ao quadrado sobre 8 na direção do menor vão e 25% do π ao quadrado sobre 8 na direção do maior. Ok, pessoal? Bom, e para as lajes onde a relação é maior do que 2, de 5x2, de 6x2, de 7x3 e assim por diante, vocês podem usar na direção do menor vão o próprio π ao quadrado sobre 8, tá certo? E na direção do maior vão, vocês podem usar 20% do π ao quadrado sobre 8. Ok, pessoal? Em resumo, isso vão gerar para a laje 1 para 1, né, ou seja, uma laje quadrada, armaduras iguais nas duas direções. Para a laje cuja relação é 1,5 para 1, vai gerar uma relação de 2 vezes a armadura na direção do menor vão maior do que a armadura na maior direção. Isso em números aproximados, tá? Para a relação 2 para 1 ou 1,8, 1,9 para 1, vai gerar em torno de 3 vezes mais armadura na direção do menor vão em relação a outra direção. E quando se tem, né, uma relação entre os lados maior do que 2, 2,5, 3 e assim vai ter uma armadura em torno de 5 vezes maior na direção do menor vão, em relação ao maior vão, tá certo? Lembrando que sempre a laje
ela é mais armada, tem mais armadura, sempre na direção do menor vão. Ok, pessoal? Então, temos aí uns dados práticos para vocês, obviamente que sempre tem que tomar cuidado com esses cálculos expeditos, assim, né? Tá certo? Isso são para situações particulares da laje tipo 1, ou seja, só para momentos positivos. Pessoal, feito então a determinação de todos os momentos positivos e negativos das lajes de forma isolada, né? Conforme a definição feita inicialmente, eu queria abrir um parênteses agora e mostrar esta figura para vocês. Essa figura, ela traz uma particularidade. Por exemplo, olha, vou imaginar que eu esteja mesmo lançando minhas lajes no software, lancei todas, defini minhas lajes, L1, 2, 3, laje N, e aí a minha pergunta que vem para o projetista é: eu devo engastar todas as lajes uma nas outras? Inclusive, você pode engastar os softwares atuais, todos eles permitem, inclusive, você engastar a laje na viga, né? Tá certo? As lajes que tem face perimetral da sua planta, né? Você pode engastar nas vigas. É comum fazer isso? Não é. Se a gente faz isso em duas situações. Quando eu tenho um vão perpendicular àquela viga de apoio, a viga perimetral muito grande, que eu quero reduzir a flecha, por exemplo, nessa viga, dessa laje, melhor dizendo, né? E com isso reduzir também a fissuração, e eu engasto esta laje na viga, mas para isso essa viga precisa ter rigidez. As vigas convencionais, que se usa aí de 15 centímetros ou até 20 centímetros, em geral são vigas com pouca rigidez, principalmente de 15 centímetros. Então, muitas vezes você gera uma torção muito grande nessa viga perimetral, gerando problema para essa viga. Então, isso é feito só em situações atípicas, não é o comum, tá? Bom, mas vamos lá, vamos esquecer essa particularidade e vamos imaginar aqueles engastamentos que eu fiz de forma interna na minha planta. Devo engastar todas uma na outra? Tomar algum cuidado, tá? Muitas vezes a gente engasta todas as lajes, né, internamente, e aí quando eu processo o meu software, dá um erro. Né, dá um erro em algum engastamento, por exemplo. Por que dá esse erro, pessoal? Porque quando eu tenho uma laje que gera uma laje isolada, que geraria um momento negativo em cima desse apoio comum, muito alto em relação ao que a laje contígua dela, a laje adjacente a ela, geraria sobre esse apoio. Vou imaginar que uma laje L1, como está na figurinha aí, gera um momento negativo nesse engastamento de 25 kN, é um momento bastante interessante, e a outra gera aí um momento de 8, por exemplo, negativo, né? Então, quando eu tenho uma diferença muito grande de momento, geralmente pode dar erro no software. Por quê? Porque é como se essa laje maior estivesse puxando essa laje menor, né? Gerando uma tração na face positiva, na face superior dessa laje, né? Então, o que o software faz? Muitas vezes o software aborta, né? E não aceita esse engastamento. Então, uma forma prática da gente poder calcular, fazer uma conta rápida, poder eu engasto ou não engasto, ou você engasta tudo e deixa o software te avisar, ou você já vai, né, fazendo um engastamento razoável para não ter um retrabalho depois, né? Tá certo? Que conta que é essa? Geralmente, uma conta bem interessante é quando eu comparo o momento negativo, né, gerado pela laje 1 em relação ao momento gerado pela laje 2. Se essa diferença não for maior que 2, ou seja, menor ou igual a 2, eu posso engastar que não vai ter nenhum problema, né? Caso o momento gerado pela laje maior em relação ao momento gerado pela laje menor for maior do que 2, o razoável é que não faça esse engastamento, tá bom? Deixa esse apoio das lajes sem momento negativo, tá bom? Isso é uma relação bastante interessante. Mas vocês podem perguntar, pô, mas como que eu tenho que calcular todo momento negativo, tal? Não tem um jeito mais prático? Até tem, pessoal, tá? Bem chutado, mas tem. Quando eu tiver, por exemplo, na mesma direção, olhando esse desenho aí, na direção horizontal, por exemplo, quando o vão da laje L1 for na ordem de grandeza de 3 vezes o da laje L2, por exemplo, 2,5, 3 vezes, você pode, a partir daí, você pode desconsiderar o engastamento. Quando esses vãos tiver uma relação aí menor do que em torno de 2 vezes, dá para engastar, tá certo? Uma outra coisa importante, pessoal, que devemos lembrar sempre quando você vai fazer um projeto. Eu já comentei em episódios anteriores que o volume total gasto entre laje, vigas e pilares de toda uma edificação, todo um edifício, o consumo das lajes em torno varia de 40% a 60%. Então, é interessante, se eu tiver uma laje, várias lajes
que dê para fazer, por exemplo, dê para dimensionar com 8 centímetros, poucas lajes, por exemplo, com 10, é razoável que se faça uma variação de espessura dessas lajes. Onde que é o problema? O problema, quando se faz isso, é que você tem que colocar escoramentos das lajes com altura diferente. A face lateral de um lado da viga vai ser uma altura, porque eu tenho uma laje mais espessa. Do outro lado, eu vou ter a forma lateral da viga com uma outra altura, porque eu vou ter uma laje menos espessa. Então, esse é um problema que gera na confecção das formas, né? Que tem formas laterais que não são simétricas. Mas, em compensação, você pode economizar muito no volume final desse concreto e automaticamente com o preço. Então, tem que fazer esse estudo aí. O que custa mais? Variar a forma, né? O custo de mão de obra para fazer essa variação, ou variar a espessura da laje, tá bom? Então, quando se tem as espessuras diferentes, é mais um problema crítico ainda no momento negativo. Por quê? Porque a espessura da laje maior absorve o momento, mas a espessura menor não absorve esse momento. Por isso que muitas vezes dá erro no software, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, com base nessas relações que eu disse para vocês engastem ou não uma laje na outra quando estiver fazendo o lançamento, tá? Para finalizar, pessoal, esse assunto sobre determinação dos momentos fletores, né, positivos e negativos, principalmente sobre o negativo, eu quero falar agora, quando se faz o engastamento das lajes, além do que eu já acabei de comentar agora sobre a relação dos vãos, né, entre uma laje e outra, tem que tomar muito cuidado também com a rigidez da viga que serve de apoio para essas lajes adjacentes, tá? Essas lajes contíguas. Por quê, pessoal? Não adianta você dizer assim para o software, olha, eu quero engastar a laje L1 na laje L2, vou imaginar que, com base naquelas características que eu disse, né, geométricas ou de momento, seja possível o engastamento, mas não adianta eu fazer esse engastamento se essa rigidez, a rigidez dessa viga que serve de apoio, ela for muito baixa, ou seja, se ela for muito deformável. O que acontece quando esse apoio deforma? Quando esse apoio deforma demais, a minha viga está muito no limite da deformação do que preconiza a norma, a NBR 6118, né? Quando essa viga deforma, eu tenho um momento negativo dessa laje que atua em cima dessa viga, esse momento negativo ele reduz. Ao reduzir o momento negativo, o que acontece com os momentos positivos das lajes adjacentes? Os momentos positivos eles aumentam. Então, muitas vezes tem que tomar cuidado, tá? Tomar cuidado que você faz esse engastamento achando que a flecha nessa laje vai ser pequena e muitas vezes não acontece isso. Por quê? Em nenhum momento fletor. Por quê? Porque a viga, ao deformar, você diminui esse momento negativo nesse apoio, automaticamente aumentando os positivos. Apesar que o software calcula tudo isso para você, tá certo? Mas o que você muitas vezes não se atenta é com a flecha dessas lajes. Que todo esse sistema deforma demais, você tem aí um conjunto todo muito deformável e gerando, às vezes, fissuras exageradas nessas lajes, tá bom? Para finalizar, pessoal, esse assunto sobre determinação dos momentos fletores, né, positivos e negativos, principalmente sobre o negativo, eu quero falar agora, quando se faz o engastamento das lajes, além do que eu já acabei de comentar agora sobre a relação dos vãos, né, entre uma laje e outra, tem que tomar muito cuidado também com a rigidez da viga que serve de apoio para essas lajes adjacentes, tá? Essas lajes contíguas. Por quê, pessoal? Não adianta você dizer assim para o software, olha, eu quero engastar a laje L1 na laje L2, vou imaginar que, com base naquelas características que eu disse, né, geométricas ou de momento, seja possível o engastamento, mas não adianta eu fazer esse engastamento se essa rigidez, a rigidez dessa viga que serve de apoio, ela for muito baixa, ou seja, se ela for muito deformável. O que acontece quando esse apoio deforma? Quando esse apoio deforma demais, a minha viga está muito no limite da deformação do que preconiza a norma, a NBR 6118, né? Quando essa viga deforma, eu tenho um momento negativo dessa laje que atua em cima dessa viga, esse momento negativo ele reduz. Ao reduzir o momento negativo, o que acontece com os momentos positivos das lajes adjacentes? Os momentos positivos eles aumentam. Então, muitas vezes tem que tomar cuidado, tá? Tomar cuidado que você faz esse engastamento achando que a flecha nessa laje vai ser pequena e muitas vezes não acontece isso. Por quê? Em nenhum momento fletor. Por quê? Porque a viga, ao deformar, você diminui esse momento negativo nesse apoio, automaticamente aumentando os positivos. Apesar que o software calcula tudo isso para você, tá certo? Mas o que você muitas vezes não se atenta é com a flecha dessas lajes. Que todo esse sistema deforma demais, você tem aí um conjunto todo muito deformável e gerando, às vezes, fissuras exageradas nessas lajes, tá bom? Então é isso, pessoal, para a gente poder
encerrar esse assunto no trabalho das lajes isoladas, tá bom? E a seguir eu já vou comentar com vocês, para finalizar esse episódio, sobre essa compatibilização dos momentos negativos e uma possível readequação dos momentos positivos. Bom, a compatibilização, pessoal, o que a gente faz na verdade? Como a gente fez a análise de todas as lajes de forma isolada, nós temos que ver agora como que fica os momentos negativos, né, sobre os mesmos apoios, né? Vocês podem ver nessa figura a seguir, nesse próximo slide, a primeira parte da figura, a parte de cima, é uma visualização de um corte longitudinal, por exemplo, ao longo de várias lajes, nesse caso aí, nesse exemplo de 4 lajes, né, laje 1, L1, L2, L3, L4, e os seus respectivos momentos em cima do segundo apoio, do terceiro e do quarto apoio, né? Considerando os apoios das extremidades, o primeiro e o quinto, como se a laje fosse simplesmente apoiada sobre a viga, tá? E foi considerado nos apoios intermediários os momentos negativos, ou seja, o engastamento entre as lajes L1 e L2, sobre o engastamento da laje L2 com a L3 e da L3 com a L4, tá bom? E vocês percebem como a laje L1, L2, L3 e L4 foram feitos uma análise inicial de forma separada, os momentos sobre o mesmo apoio, existe uma certa diferença. Então, você percebe aí, no momento M'12, diferente do M'21, o M'23 diferente do M'32 e o M'34 diferente do M'43. Isso acontece por quê? Porque cada uma das lajes tem umas vinculações diferentes, são muitas vezes cargas diferentes, são também distâncias, né, diferentes nessa direção e na outra direção, ou seja, as dimensões diferentes. Tudo isso faz com que gere esses momentos sobre os apoios em comum, os apoios que foram considerados engastamento, valores diferentes. O que se precisa ser feito agora é uma compatibilização, ou seja, fazer com que esses momentos sejam iguais, ou seja, abre aspas, o M'12 igual ao M'21 e assim por diante nesses negativos. É óbvio, né, pessoal, que quando se faz no software, isso é feito automaticamente, isso é um método iterativo, né? Então, o software faz coisa muito parecida com o que a gente faz no cálculo manual, né? Só que de forma interativa, de tal maneira que esses momentos todos já são compatibilizados automaticamente, os momentos positivos M1, M2, M3, M4 são automaticamente readequados. No cálculo simplificado, que é esse que eu vou mostrar para vocês, né? A gente tem que tirar desse conceito, desse proveito e ver o que acontece no cálculo via computador, via software, né? Mas vamos lá então. O que a gente tem que fazer? A ideia é tornar iguais os momentos negativos em cada um dos 3 apoios, tá bom? Então tem uma regra simplificada, bem básica. Ou eu uso o 80% do maior valor, nesse nosso, vou pegar o segundo apoio aqui, onde tem o M'12 e o M'21 como exemplo, tá? Basta que a gente pegue 80% do maior valor, nesse caso do nosso exemplo, 80% de M'21, ou a média entre os dois valores, M'12 e M'21, somado e dividido por 2. Eu vou usar o maior desses dois valores, né, conforme está nessa expressãozinha aqui embaixo, logo à esquerda, no desenho abaixo, onde eu tenho ali o M' asterisco com 2, ele é 80% do maior, ou a média entre os dois momentos negativos que ocorrem sobre esse apoio. Eu vou adotar esse valor como valor compatibilizado. Então, na verdade, eu não vou mais usar para dimensionar a minha armadura negativa sobre esse apoio, eu não vou usar nem o M'12, nem o M'21, mas sim usar esse valor compatibilizado, ou seja, 80% do maior valor ou a média dos dois, usar o maior valor entre esses dois valores, tá bom? Então, é isso que a gente faz para todos os momentos negativos. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu posso diminuir o valor positivo ou aumentar o valor positivo. Quando ocorre a compatibilização do negativo e o momento positivo de uma das lajes contíguas, ela reduz de valor em relação àquele momento calculado quando foi feita a análise da laje isolada, ou seja, quando acontece essa redução, eu não adoto essa redução, eu adoto o valor da laje isolada e uso este momento positivo para dimensionar a armadura positiva, como acontece no caso do M1. Então, vocês podem ver nessa primeira laje, na laje L1, que ao fazer a compatibilização, a linha de momento, o diagrama de momento da laje L1, ela sobe.
sobe para que haja compatibilização no negativo. Ao subir, diminui o valor de M1, que é dessa linha contínua para a linha tracejada. Neste caso, então, eu vou continuar mantendo o valor M1, pois ele é maior do que o valor após a compatibilização. Então, o M1 eu utilizarei para dimensionar a armadura positiva da laje nesta direção que eu estou analisando. Tá? Enquanto o momento M2, vocês podem perceber que a primeira linha contínua, né, é o momento da laje isolada, onde eu tinha M2, M'21 do lado esquerdo, M'23 do lado direito. Esses são os momentos que eu obtive a partir da análise isolada da laje. Ao compatibilizar, o que aconteceu? O momento final do apoio entre a laje L1 e L2 reduziu um pouco. O momento negativo compatibilizado entre a laje L2 e L3 reduziu um pouco. Com isso, o meu diagrama de momento ele desceu, e ao descer, o M2 final passou a ser maior do que aquele M2 obtido quando a laje L2 foi analisada de forma separada. Neste caso, eu preciso readequar o valor de M2, vai ser um valor um pouquinho maior. E aqui embaixo eu tenho as expressões, uma expressão, né, um jeito prático de adotar o valor, de calcular o valor M2. Ou seja, eu vou pegar o valor, vamos analisar primeiro a esquerda, tá? Ou seja, no apoio entre a laje L1 e L2. Então vamos lá. Eu tenho o valor M'21, que é o valor negativo da laje isolada. Vou subtrair o valor obtido da compatibilização. Então, eu tenho aí um ΔM. Esse ΔM eu vou dividir por 2. Então, eu vou admitir que a metade dessa diferença, desse ΔM, vai somar no valor positivo. Isso eu faço, esse procedimento eu faço também para o apoio negativo entre as lajes L2 e L3. Então, eu pego o M'23, subtraio do valor compatibilizado, e esta diferença eu vou dividir por 2. Ou seja, eu vou pegar duas metades de ΔM, né? Um ΔM do apoio entre L1 e L2, vou somar com outra metade do ΔM do apoio negativo entre L2 e L3 e somar com o valor M2 obtido para a laje isolada. Tá bom? É desta maneira que eu faço a readequação do momento positivo a partir da compatibilização dos momentos negativos. Na laje L3, nesse exemplo, vocês podem perceber que a compatibilização do lado esquerdo, ou seja, da laje L3, entre a laje L2 e L3, não ocorre um aumento do M3. Apenas existe um ΔM do apoio entre a laje L3 e L4. E aí procedo da mesma maneira. Então, o M3 final, na verdade, só vai ser o M3 inicial, quando a laje L3 foi feita de forma isolada, acrescido da metade do ΔM do apoio entre L3 e L4. Por quê? Porque o M'34 é maior que o M'43. Enquanto no lado esquerdo, entre a laje L2 e L3, o M'32 ele é menor que o M'23. Dessa forma, esse ΔM ele não será a metade desse ΔM não será acrescido no valor do M3. Aí, com mais calma, pessoal, vocês podem dar uma olhada nessa figurinha. Tem as expressões aí, muita letrinha, né? Mas é fácil de se entender. O engenheiro também tem fácil manipulação com equações, né? Com equações matemáticas. Então, é fácil, olhando essas duas figurinhas, é fácil a gente entender o que é que está sendo feito. Obviamente, pessoal, isso aí é a forma prática, tá? A forma manual de se fazer. O software, volta a repetir, ele faz isso automaticamente com os processos iterativos até os momentos se equilibrarem. E o software tem uma grande vantagem ainda. Ele leva em consideração a rigidez dos apoios, que geralmente são vigas, né? Ou seja, quando a viga deforma mais, como eu já disse, deforma mais, esse momento negativo ele é menor, automaticamente aumenta os momentos positivos das lajes adjacentes a esse apoio. Quando esse apoio ele é rígido, onde a deformação, a flecha é muito pequena, automaticamente esse valor é muito próximo dos valores calculados de forma manual, usando as tabelas, tá? Então tem que tomar muito cuidado no cálculo manual quando se faz utilizando tabelas. Por quê? Porque lá na tabela eu considero o apoio rígido, sem deformação, enquanto o software leva em consideração a rigidez
dessas vigas. E com isso, os momentos negativos ficarão diferentes daqueles obtidos nas tabelas e automaticamente os positivos serão corrigidos e também serão diferentes da tabela. Ou seja, quando eu tenho menos rigidez nas vigas, os momentos obtidos do software negativo são menores que os da tabela. Os momentos positivos obtidos do software são maiores que os momentos positivos obtidos na tabela. Enquanto o negativo é menor do que da tabela, o positivo é maior da tabela. Isso quando se leva em consideração a rigidez das vigas. Tá? Então, pessoal, por hora, esse assunto nosso está encerrado por aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário aí no canal. Eu já deixo aqui mais uma vez o pedido para vocês compartilharem o nosso link, para quem não se inscreveu ainda, se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda muito a divulgação de todo esse material, que é esse o objetivo, né? Já estamos aí com mais de 160 inscritos. Nosso objetivo é cada dia, a cada episódio, aumentar um pouquinho mais, tá bom? Então eu peço para vocês que dê um joinha, dê um like aí, para quem gostou, obviamente, e aceito comentários para melhoria dessas apresentações. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.